muito. Eu queria comentar rapidinho sobre o lance do despertar, né? Que você falou. Alguma coisa que você falou aí puxou isso que eu queria comentar aqui. Tipo, quando eu tava me procurando ainda, antes de chegar na IDL, que eu conheci a mecânica quântica em paralelo com o Hélio Couto, eu entendi ali a criação, né? Vós sois Deus, você pode criar o seu amanhã, faça o que você quiser, o mundo é seu. Aí a princípio parecia que aquilo lá era, né, era tudo. Mas quando eu fui vendo que, tipo, se eu entendo aquilo ali da forma que dá pra entender, que chega a entender, então, peraí, tudo que acontece na minha vida sou eu mesmo que causo. Então sou eu mesmo, enfim, né? Eu É crio que esse eu tudo. mesmo não é o eu consciente, né? É, Tipo assim, eu mesmo. Ah, então eu vou sair aí e o mundo é uma luz em branco. então, Não é, né? Esse eu esse mesmo vai ponto. muito além do eu Então, é esse consciente, ponto. né? Sim, Envolve o eu, as tuas outras camadas. Não só os rios conscienciais que desaguam no mar da consciência, como também toda a estrutura dos reinos, né? Do teu corpo. Você tem teu reino animal, você tem toda uma ligação com o teu coletivo. Então esse eu é muito além. é muito relativo, né? Sim. Imagina, tudo tá na minha mão, porque eu. Não, peraí, você tem uma soma de memórias, Então, isso de aí pessoas, de emoções, sintonias, né? sim, Você tá no ambiente, você tá. Tem outras pessoas ali. Se você achar que você viu uma chavinha no eu e sai atropelando todo mundo, que nem alguns propõem por aí, né? Tipo assim, sim, alguns bastante. como se o mundo fosse tudo. Todo mundo. Então, só tem ele lá, ele vira a chavinha e tá tudo. Imagina, se o cara ensina isso pra algumas pessoas, Hum. já não funciona entre elas. É, porque elas Porque a vão. chavinha que você. Então, é o ponto que eu Tá ia. ligado? Ele já tá criando os principais vilões entre eles Se ali. Porque destruir. se você faz uma palestra ali e eu falo, ó, o segredo é esse aqui, sintoniza a chavinha e vai ser do jeito que você quer. O jeito que você quer já atropela o jeito que ele quer. E o dele já atropela o jeito que ele quer, já atropela o jeito que ele quer. Então eu pego 100, 200 pessoas e ensino como fazer do jeito que você quer. É 2 horas pra mim, pro Elas mesmo pessoal. estão. O outro não, pra mim é Exato. outra. Então vive outra realidade, todo mundo Se separado. tivesse uma chance disso acontecer, era pegar e ensinar pra um. E mandar ele pro outro lado do mundo. Então, Falou, vai querer bem longe do que eu quero. Agora, Agora, se ele ensina no mesmo lugar, um monte de gente, a mesma coisa, ainda que funcione, já vai se anular, tá ligado? É. Porque já é uma disputa Isso que você falou gera outra coisa que nem. de criação. É. É. Mas então, é foda. esse ponto. Quando você entende isso aí e percebe, nossa, cara, quando você entende que na verdade amanhã é de Deus, não no sentido também de você ficar ali. Boiando, né? É, Tipo, você sabe que amanhã é de Deus, você confia, mas também você quer que ele confie em você, né? exatamente. Aí Então, você conversa pô, com ele. Sim. Você, E, você sabe que o sol vai nascer, que tá tudo Sim. certo, então você também posiciona tuas flores, sim, eu queria teu movimento durante o dia, né? Então, não é só porque sabe que o sol vai nascer que Deus tá vivo, que só por isso eu não preciso estar. Sim. Pelo contrário, também vou estar em companhia a ele. E Então, também eu acho que é tem que uma ter união. humildade de entender uma coisa que eu acabei de falar aqui agora. Você conversa com ele. Tá, você conversa com ele, mas tipo, o que ele conversa com você também você tem que entender a limitação que você tem de entender aquilo que você tá. Aquela troca, É. né? Então você tem que reconhecer quando alguém vê mais que você vê. Sim. Tipo, eu não entendi isso, o outro entende. Então É. ele tá vendo mais, isso é inegável. Cada né? pensa na galera, porque é isso que é, né? Pensa em cada um como uma cor, na caixinha de lápis de cor. É literalmente isso que é. Tanto é que as 12 centrais são 12 apóstolos, são 12. Por quê? A luz se movimentando, em cada ângulo que ela se observar, quando ela se alcança, se observa, se olha, ela se ultrapassa e se observa. Ela tem que acelerar cada vez mais para se alcançar, né? Alcançar o que já passou. Ultrapassar e reultrapassar. Quanto mais ela acelera para frente, mais o que ficou parece lento para ela. Então esses dois lados se comparam. Vão dar cores contrastantes. Entre elas vai ter uma terciária, né? E assim vai indo, né? Triângulo. Vai mexendo as cores ali. Então, entendendo isso, você vê que pô, todos nós somos ângulos, né, pontos dessa estrutura, como se fôssemos cores de fato, né, ângulos de fato, pontos de fato de interpretação disso, né. Observando, né? E aí que tá, por isso que os justos acabam tendo a vida eterna, por assim dizer. Porque se você se identifica com cada uma dessas cores, você reconhece a cor do lado. Sim. Você reconhece a si mesmo, porque reconhece o outro. Então vocês todos são um. Mesmo sendo cores diferentes. A caixinha vê que caramba, se não tiver aquela cor do lado e aquela, não tem eu. Nós somos tão diferentes, somos todos, mas somos um, literalmente. Isso é a luz, né? Uhum. Então você tá tendo cada casinha. Cara, toda hora, eu vou quebrar esse microfone. Então cada cor, cada ângulo, cada momento desse, cada cor dessa,
é um ponto de emoção, de reflexão da luz. É quase é uma casa para Deus, um lar para Deus. O que Deus está tentando fazer? É bíblico Repousar também, sobre né? si mesmo. No sentido de, pô, vou criar um chão, uma vida, para conversar comigo mesmo, para habitar comigo mesmo. Só que esse eu mesmo, se eu tô aqui, tô comigo mesmo, já não sou eu. Então se já não sou eu, quem é? Quem que é Então, você, velho? então se você repetir esse processo, Quem que tá além de nós? de repente, repetir esse processo, você faz uma família. Tipo assim, opa, peraí, sou eu, é o que eu ensinei, é o que eu penso, é o que eu fiz. Mas dá pra ter cada vez mais gente na casa, Sem deixar de fora o que tá além de nós. sem deixar de fora. Só somando a família. Então, cada casa, cada ângulo ali, cada cor, vai ter um ponto de referência, né? E se você entender que isso é eterno e está em constante comparação, você vai ver que é você que vai desaguando nessas emoções, né? Você que vai desaguando nesses momentos. E não tem como escapar deles, né? Não tem como escapar dessas comparações. Ninguém vai inventar uma emoção nova, uma sensação nova, né? E, e vai fugir disso, né? Então é como se cada uma dessas cores fosse uma casa, um lar para Deus. Depois que estabilizou essa realidade, ele repousa nessas casas, nesses momentos. Então Deus, ele vai inteiro ali e tá ali. Só que ele tá naquela casa, naquela cor, naquele degradê. Cada vez que ele repousa naquela casa, que ele vai se sentir como aquele ser, aquele indivíduo, aquele ponto de vista, que aquele lar. Porque isso tem que ser um lar, né? Porque o lar mantém os pilares, né? Para Deus caber ali. Porque Deus não vai vir só bruto como um homem, não vai vir nem só tão sensível como a mulher, nem tão ingênuo como a criança. E vai até os primos. Deus vai Sobrinho. ter todo aquele enlace, né? Então, a partir do momento que você compreende isso, cada casa, cada cor é um momento, né? De uma referência para Deus. Então, não é porque você tem um contato com Deus e sabe que Deus vem até você e você até Ele, pô, tô tendo uma comunhão com Deus. Eu tô tendo um diálogo com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. E se você confundir o teu lar com o universo de Deus, com o mundo de Deus ou com tudo que Deus é, você vai estar, na verdade, tentando substituir aquilo, tudo que ele vê acima de ti. Então você vai estar definindo o que é Deus. Se você acha que a tua relação direta com Deus pode contemplar tudo que Deus poderia dizer, então para que você precisa do Messias? Para que você precisa de um reino de sábios? Vai você mesmo, você e Deus, e beleza, uma opção, vai. Então, Mas quando você sofre, se dá mal, você fala, caramba, Deus me abandonou, sofre mais ainda, fala, puta, Deus estava me avisando para não ir, é isso sim. Então peraí, deixa eu... Aí você começa a entender, caramba, não tá só eu e Deus, não tem nada, você tem que ir na morte para visitar isso. Porque você vai no lugar dele, fala, caramba, olha, se for do meu jeito, se a luz frontal for eu, só tem escuro na frente. E dói, é horrível. de cara com a morte. Precisa ter um Deus. E para ter um Deus tem que ter uma soma de ângulos, perspectivas, cores, né? E isso vai criando um degradê gigantesco. Então cada um que é completo, cada justo, por assim dizer, ou cada bom aproveitador da misericórdia de Deus, aproveitador, uma palavra horrível, né? Não entendi. Bom, como Utilizou bem aquilo que um bom- Deus te deu. Então, mas um bom utilizador da misericórdia de Deus, né, aproveitador é horrível. Grato. Fala usuário também é Grato. drogado. É um grato. Um bom utilizador da misericórdia de Deus É o mesmo de ontem. agora deixa aqui que eu tava falando, vamos dizer. Mas cada casa, cada cor é uma perspectiva que para Deus é importante, não porque tem tudo, não porque ele cabe inteiro. É o contrário. Mas porque ele consegue se sentir Fragmentado. em fragmento, no mínimo, nos poucos, né? Então, em cada casa que ele vai, por mais que você tenha um contato com Deus, você tem que lembrar, isso aqui é como eu consigo me comunicar com Deus. É como ele consegue sintonizar através das palavras que eu tenho, das memórias que eu tenho, das emoções que eu mais carrego. Então, Deus conversa comigo um tipo de conversa. E eu consigo compreender e dialogar com ele um tipo de história, de uma forma minha e dele. Então cada um é especial, porque tem a sua forma e dele. É bíblico também. E não pode esquecer que ele soma todas as formas especiais de cada um, de conversar com cada um. E que todas essas cores, que são as formas especiais de conversar com cada um, estão numa caixa de lápis de cor, numa luz. E essa luz consegue explicar e sintonizar todas as conversas em uma. Isso é o Messias. Assim, Não exclui ninguém. Não é melhor que nenhum.
mas ainda é o Messias. Tá entendendo? Sim. No sentido de, puta, melhor ou... Ao contrário, Deus vai ali pra ser igual, pra entender. Ele afunda ali embaixo pra subir como um homem, compreender as dores, as limitações. É assim que... Advogado. É isso que faz o trajeto ser o que é, né? Sentir as dores, para poder advogar pelas circunstâncias. E também para poder habitar na vida, longe da agonia do todo. Os evangélicos não conseguem sintonizar esse ponto, porque para eles o todo, lá em cima, é o prazer supremo. No sentido de que, nossa, estarei lá onde Deus está no todo. Nada é impossível para mim. Sendo que essa é a agonia. E para Deus, o prazer supremo é na casa daquele crente. Que não vê a hora de sair de lá. Sim. Na casa dele, contando a moedinha dele, às vezes. Não se só os preocupa- evangélicos, Se preocupando com os detalhes. Deus vai ali. né? Os namastê também. Enquanto eles estão querendo. Então, quer dizer, entender. E aí também você puxa para um judeu, porque o judeu. É, Aí você vai ficar materialista, falando, pô, não, mas a vida tá aqui na terra. O que importa é o que tá aqui. Só que o que tá aqui na terra, sem conhecer o que não tá, não interessa também. sim. Então, por isso que tem essa reciclagem, esse renascimento. Aí você Sim. pode voltar da morte pra vida. É daí que vem o evangelho que você É, falou, né? aí o espírito verdadeiro pode habitar. É. Então, se você entender que cada cor ali, cada ângulo, cada um é uma casa, um lar para Deus, e é um lar especial por conta das limitações que tem. Não porque, E eu não sou por- foda, eu falo com Deus, e eu com Deus aqui, não preciso de mais ninguém, e eu sou íntimo com Deus de um jeito que mais ninguém, e foda-se todo mundo. Não, ao contrário, caramba. Mesmo que nenhum Messias poderia fazer isso, porque todas as vezes que ele volta em ângulos de transformação, né, de passagem de eras, ele vai ter esse relacionamento íntimo com Deus. Então, assim, em algum desses momentos lá, eu que sou foda, mas soma todas as vezes que eu achei isso, então. Ainda assim, tem algo contra mim maior que eu. Não adianta querer abocanhar o todo, sabe? Ainda que tivesse só você. A grande questão é essa, compreender essa união. Quando você deixa de fora as ilusões teatrais, as síndromes, os traumas, os sonhos ilusórios, né? Você deixa de fora todo aquele embaralho mental, emocional, só sobra as mesmas interpretações. Porém, vindas consequencialmente de experiências diferenciadas. As maneiras como chegamos na conclusão única foram diversas. Então, na unicidade, o que não nos deixa solitários foram os passos errados que demos. Senão seríamos só um acerto. Mas os passos errados que demos, as maneiras erradas que nos fizeram chegar aqui, no sentido de, puta, pensei isso, pensei aquilo, errei assim, errei assado. Você acaba entendendo que você está num nível, hoje, por conta do, embora alto, por conta do quão baixo você foi. Porque, caramba, se eu não conhecesse essas pessoas, se eu não conhecesse isso, se eu não conhecesse esse mundo, que mundo eu veria aqui? Eu sou o Alfa e o Ômega, né? Que falou? O Que princípio e o mundo fim. eu planejaria construir? Que mundo? Que meta teríamos? Né? Então, se você vai se livrando da superfície teatral, da sujeira, da poluição vibracional, sobra só um entendimento mútuo. Aí todo mundo se vê na mesma caixa de lápis de cor. Você vai ver diferenças, mas na semelhança. Sabe assim que, pô, somos diferentes. Eu sou laranja, você é azul, mas somos cores, né? Então, Exatamente. caramba, pô. Essa Seguimos- diferença que eu tô realçando nos faz um. Somos a mesma coisa. E não né? nos mata, né? Não nos mata. Eu sou certo, você é o é. errado. E aí, pra entender isso, são ângulos de personalidade. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Que nem falar, o verbo vivo, ou então Cristo é o verbo. Tal. Por que o verbo? Porque se você pegar qualquer discernimento emocional, mental, lógico, emocional, vai estar na Bíblia, vai estar explicado e pode ser reposicionado no tempo através do verbo. Então quando eu falo verbo é vida, se fez carne, a explicação é entender o verbo, é literal, né? A pessoa não entende o verbo como algo que tem tanto poder de fato. Fica pensando que é simbólico, assim, o verbo... Mas o verbo é tudo, pô. O verbo é Uma das coisas. o que te faz interpretar, linkar e traduzir tudo, né? Então, só para concluir essa parte, fica tranquilo o percurso
Quando você entende que se você se livrar das suas ilusões, você vai enxergar o mesmo mundo que os demais. Você vai ver as mesmas referências, as mesmas cores. Cada cor, quando a gente está usando cor de referência, porque os 12 sábios lá em Israel, as 12 tribos, 12 reis ali, ou então os 12 apóstolos, os 12 deuses. Cada cor tinha o quê? Uma personalidade, uma forma de conduzir a vida. Um caçava, outro De forma plantava, coerente, outro né? era furioso, outro era tranquilo, outro curava, outro mexia com... Cada um, não só lidando com a vida e com o povo de formas diferentes, mas com Deus também. Com Deus, cada um tentando agradar a Deus de uma forma diferente. No mesmo reino, juntos. Porque ele não conseguiria agradar do jeito dele se os outros não tivessem também. Pô, como que eu ia estar plantando se não tivesse o que estar caçando, se não tivesse o que estar fazendo a ferramenta, Exatamente. né? Um Como é que a gente ia está estar sendo cada um se não tivesse todo mundo? Né? Então é literal quando a gente fala que as cores são esses ângulos, os sábios. Porque são essas personalidades, essas essências. Se você olhar átomo, olhar planeta, olhar qualquer coisa, a intensidade das cores, o movimento. Dependendo da velocidade que você fizer, a intenção do movimento Muda a cor. vai mudar a cor. E daí que você vai tirando a aura também, vai ver na aura, né? Pelo pulso vibracional, metabolismo ali, o trabalho do teu corpo, você consegue ver pela aura o nível frequencial, o tom emocional, a situação daquele campo magnético que nos forma, que nos faz. Então é ciência e é religião. E é ocultismo também, mitologia também. É tudo, né?